você me disse. Seu avô apostava sua avó nas mesas de jogo. Foram essas as suas palavras, e nada me havia preparado para elas. Você tinha acabado de chegar do trabalho. A chuva que caía forte havia molhado sua roupa e os seus sapatos. Mas você apenas secou os braços com uma toalha, café, em silêncio. E assim que sentamos no banco ao lado do fogão de lenha, começou a falar. Com uma serenidade espantosa, foi narrando que eu ainda não sabia sobre a sua infância e a inimaginável vida da minha avó, Teresa. Uma mulher que teve 6 filhos com pais diferentes e só ficou com você. Eu me lembro de cada palavra do seu relato. E até hoje eu não consigo entender como você conseguiu me contar aquela história sem chorar. Os irmãos dados para outras famílias. Uma do interior de São Paulo, outra do Rio. E uma terceira de Goiás. E a cada irmão perdido que você citava, eu apertava com mais força as minhas mãos. Como se fosse possível reter entre os dedos aquelas crianças que você não viu crescer, com quem nunca teve a chance de brincar. No seu olhar seco, a tristeza era tão grande que me obrigava a agir, a fazer qualquer coisa para tentar atenuá-la. Cortei um pedaço de queijo que você comeu sem vontade, pus mais café na sua xícara, deixei o meu esfriar, incapaz de levá-la à boca. Enquanto as lágrimas escorriam, fui engolindo as suas palavras empalatáveis, procurando entender as frases que ao mesmo tempo eu tentava não ouvir, não traduzir, não processar. E quando a chuva parou, você foi se calando aos poucos. Como se tivesse visto, no silêncio repentino da natureza, uma espécie de advertência. Eu tinha ouvido mais do que era capaz de ouvir. E você certamente tinha falado mais do que gostaria de falar. Ficamos as duas imóveis, contemplando as chamas do fogão, esquecidas das xícaras de café pela metade. E soubemos ali, naquela cozinha e naquele momento, que a minha adolescência jamais seria a mesma. Uma tarde de chuva, olhando a lenha do fogão e os seus sapatos molhados, descobri que precisava ser adulta. E ainda que não soubesse como, teria que proteger a mãe que estava ao meu lado, sua filha. Ele era comerciante. Tinha uma loja de produtos de caça e pesca herdada do pai, que morreu cedo. Surpreendeu a clientela e a família quando decidiu romper o noivado com uma moça de família tradicional para se casar com a minha avó Teresa. Ela pertencia à categoria das mulheres com passado e, em Redenção, cidadezinha encravada entre montanhas no sul de Minas Gerais, moças impuras, como ela, não recebiam propostas de casamento. Mas Afonso, naquele entusiasmo da paixão, que faz brotar generosidade onde jamais existiu, não só perdoou a minha avó pelos romances anteriores, como prometeu assumir a sua filha. Emprestou seu sobrenome para a certidão de nascimento da minha mãe e para minha avó Teresa. Mas não demorou a exigir a contrapartida. Saía todas as noites para jogar e, quando perdia, o vencedor da rodada já sabia em que porta bater para cobrar a dívida. Minha mãe, criança, ouvia quando os credores de Afonso chegavam de madrugada. Vozes desconhecidas gritavam por Teresa com impaciência. Cada noite um homem. Passos desconhecidos atravessavam a sala iluminada pela luz vinda do poste que entrava por um vitor quebrado. Inevitavelmente tropeçavam na cadeira que ficava na ponta da mesa. Chutes, palavrões. Depois o bater implacável da porta do quarto. Do outro lado da parede, minha mãe escutava o ranger eterno da cama.
ouvia o silêncio submisso de sua mãe e se entregava ao próprio silêncio, feito de perplexidade e medo. Queria, mas temia entender o que se passava no quarto ao lado. Nunca perguntou, nunca ousou perguntar. Foi criado órfão de pai e de palavras. Sabia que Afonso, seu pai no papel, não tinha com ela qualquer parentesco. Era mais um estranho na casa onde estranhos eram todos os homens. Mas era só o que sabia. Ali, na construção sem forro, com piso de cimento vermelho, pouco se conversava. Minha avó dosava as frases com o mesmo cuidado, com a mesma parcimônia que dispensava os alimentos, sempre insuficientes. E minha mãe, Elisa, se acostumou a comer pouco e a não fazer perguntas. Aprendeu cedo a conviver com o cardápio escasso. Quando Afonso deixou as duas, Teresa levou minha mãe à casa de um alfaiate egípcio chamado Latfal e o apresentou como seu verdadeiro pai. Era o primeiro homem decente que Elisa conhecia, e não foi difícil desenvolver por ele um sentimento de adoração. Latfal ensinou minha mãe a tocar bandolim e a desenhar. Contava histórias mágicas de seu país de origem. Embrulhava em retalhos de tecido os pedaços de goiabada que passava amorosamente no queijo ralado, para que ela levasse de lanche à escola. E perguntava sobre as suas aulas e as horas passadas na casa que dividia com a mãe. Uma casa onde os homens desconhecidos continuavam aparecendo. Ainda que as apostas tivessem acabado, minha avó carregaria para sempre a marca da mulher apostada. Merecia apenas os homens que não se deixavam conhecer. E os homens sem rosto faziam filhos. Minha mãe festejava em silêncio a chegada de cada irmão e sofria quieta quando as crianças desapareciam, levadas por famílias com condições para criá-las. Era o que eu via minha avó dizer. O vazio deixado pelos irmãos ausentes a engolia e nunca entendeu que dava a outra família o direito de amputar a sua, de tomar para si o que deveria ser seu. As perguntas sem respostas eram muitas. E Elisa aprendeu a dependurá-las nos galhos da mangueira. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que nós recebemos todos vocês, todos os convidados, convidadas, para essa terceira edição do Encontro Marcado. Eu me chamo Leandro, sou diretor do Acervo dos Escritores Mineiros, sou professor de Teoria Literária da Faculdade de Letras, aqui da UFMG. E a gente tem um prazer muito grande em receber um público tão diverso do público universitário. Então, nós percebemos aqui que temos nossos alunos, tanto de graduação quanto alunos de pós, alguns colegas professores, mas também temos aqui um grande público externo, que não é da UFMG, que veio de fora, que ouviu pelas redes sociais, que ouviu pela imprensa, leitores e leitoras da Leila. Então, a gente abraça especialmente, principalmente, quem vem de fora da universidade, porque é tão difícil para a gente conseguir alcançar o público externo à universidade, né, Constância? A gente passa a vida inteira aqui dando aula, né? Para os nossos alunos, literalmente. Então, a gente só tem muito contato com os colegas professores, com os nossos alunos. É difícil a gente alcançar um público externo à UFMG. Então, sejam todos e todas muitíssimo bem-vindos. Eu agradeço demais a presença de vocês. E o Encontro Marcado é um projeto que nós começamos aqui, durante a minha gestão como diretor, eu e a professora Ellen, vice-diretora, que é justamente para isso, para bater um papo descontraído, um papo de colega, de amigos, num ambiente, que é esse ambiente aqui, que é o Museu da Literatura Mineira, que nós chamamos de Acervo dos Escritores Mineiros. Então, a gente agradece demais a presença de vocês e agradece todo o apoio institucional, não só a direção daqui do prédio, porque, embora o acervo pertença à Faculdade de Letras, mas nós estamos alocados no prédio da Biblioteca Central. Então, a gente agradece muito a direção da BU, da Biblioteca Universitária, e eu agradeço também, quero registrar a direção da Faculdade de Letras, na pessoa da professora Graciela, que sempre nos apoia. Bem, o Encontro Marcado, ele acontece todos os meses,
Já tivemos no mês passado, estamos tendo hoje, vamos ter no próximo mês, no final vai ser avisado o dia, sempre de 18 às 19, 19h30, e sempre nesse espaço. E fiquem vocês todos e todas convidados para depois, se tiver um tempinho, quando acabar aqui o bate-papo com a Leila, de ir conhecer até o final, porque são vários estandes que contam muito da literatura mineira, de escritores e escritoras de Minas Gerais, que eu acho que seria muito interessante vocês conhecerem, não só a parte museológica, como também a galeria de arte, porque nós temos o museu e temos uma galeria de arte aqui muito bacana, e volto a dizer, tudo é gratuito. Hoje foi muito engraçado, que hoje nós recebemos mais de 30 ligações, né, as pessoas preocupadas onde, em qual banco que elas iam pagar o boleto, né? Não tem não, ou seja, nossos eventos na universidade é aberto a todos e todas. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas também. Eu vou chamar agora o mediador desse evento, que é o professor Caio, é o nosso aluno de pós-doutorado, é um estagiário de pós-doutorado, ele que vai fazer a mediação. Caio Carmona, por favor. O professor Caio é aluno da Faculdade de Letras, pós-doutorando. E sem muitas delongas, porque peço desculpas que 5:07 eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho que dar uma reposição de aula lá na Faculdade de Letras. Eu vou ficar até 5:07, que 7 horas eu tenho uma aula para repor, tanto feriado no dia de aula, que hoje eu tenho que fazer uma reposição, senão meus alunos me batem, né? E para a gente realmente blindar e começar e dar muito mesmo, muito obrigado. Por favor, Leila, venha aqui encontrar o seu público. Obrigado mesmo. Eu quero agradecer muito a Leila, que algumas pessoas acham que é chato falar isso, mas eu quero só enfatizar que a Leila, ela veio com toda a generosidade, estávamos conversando, a gente não está com condições de pagar um justo prolabore para os nossos palestrantes e autores, justíssimo pela obra que eles escrevem e nos encantam, a gente não tem condições nenhuma, a universidade está passando por um momento caótico, como toda a universidade brasileira, e ela, assim como o Luiz Rufato no mês passado, e os outros escritores que virão nos próximos encontros, vêm com muita generosidade mesmo. Então, assim, quero te agradecer de forma pública, para que todos ouçam, quem está nos assistindo pelas redes sociais, registrar isso, porque eu acho que isso realmente é algo que nos dias de hoje faz a diferença no nosso contexto. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Por favor. Gente, como é que a gente vê uma coisa igual eu acabei de ver essa encenação sem chorar, né? Não tem como. E é muita coisa ao mesmo tempo. Já te dou a palavra, Caio, porque eu fiz letras na Faculdade de Letras da Federal, né? Me formei há tantos anos e voltar assim, fingindo que sou escritora, ainda com essa representação linda que é, nossa, é de balançar todos os alicerces. Que ótimo. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Que esse bate-papo, estão escutando? Que deve ser um bate-papo mesmo, tá? Vocês estão aí, fiquem à vontade para fazer perguntas, para sugestões, né? Eu escrevi aqui algumas perguntas, mas que elas podem resolverem outras a partir de vocês, tá? Eu vou ler aqui rapidamente, né, uma biografia da Leila e já partir da pergunta para que a gente possa dar andamento a esse bate-papo, né? Leila Ferreira é graduada em jornalismo e letras. Aliás, né, essa era a minha primeira pergunta, né? Acho que ainda vou manter a pergunta, você começou falando sobre, né? Com mestrado em comunicação pela Universidade de Londres, já atuou como repórter da Rede Globo Minas. Trocar? Ok. Obrigado. Foi colaboradora da revista Marie Claire e do jornal Estado de Minas. Durante 10 anos apresentou o programa Leila Entrevista na Rede Minas e TV Alterosa. Publicou 6 livros: Que Ninguém Nos Ouça, Mulheres, Por Que Será Que Elas, Leila Entrevista, Bastidores, Viver Não Dói, A Arte de Ser Leve, que já alcançou a marca de mais de 70 mil exemplares e acabou de ser publicado na Espanha, não é isso? Já tem já passou de 100 mil. Oh, que ótimo.
E a mais recente das obras da Leila, literárias, é O Amor que Sinto Agora, lançado em 2018. Bom, eu queria começar já até pela sua declaração aí, da sua biografia, de que você fez letras, né? E queria perguntar para você como é que é estar aqui agora, né? Voltando à universidade, depois de você ter sido estudante de letras, como escritora, você vê a estudante de letras, Leila, na escritora de agora? Caio, mas antes eu queria só agradecer a presença de vocês. É uma alegria ver tanta gente aqui, nesse espaço maravilhoso, que eu acho que as pessoas têm que vir conhecer, esse acervo de escritores mineiros, que é uma preciosidade. Façam propaganda por aí, divulguem esse espaço. Eu estava dizendo aqui na gravação que a gente fez antes, que a minha vida é cheia de curvas, mas não poderia ser diferente. Como mineira que sou, né, a gente se habitua às curvas muito cedo. Eu fiz letras, queria ser professora de português, cheguei a ser professora de português um semestre, com 17 anos de idade, dando aula aqui em Belo Horizonte. Depois fui dar aula de inglês, mas eu descobri que eu era apaixonada pela linguagem, pela literatura, mas eu não queria ensinar, eu queria viver isso, eu não queria ser professora. E, quando eu já estava com quase 30 anos, resolvi fazer jornalismo. Nunca pensei em escrever livros, nunca. Para mim, o mundo dos livros era uma coisa tão inatingível, tão inacessível, porque era uma coisa tão preciosa para a gente na minha casa. Minha mãe era professora de português, né? E a gente, apesar de ser uma família muito simples, muito pobre, a gente vivia cercado de livros da Biblioteca Pública de Araxá. E então aquele mundo, para mim, eu acho que eu nunca pensei que eu ia entrar nesse mundo dos escritores dos livros, né? Assim, publicar livro. Não me sinto escritora, não sou escritora. Eu falo que eu sou uma jornalista que publica livros. Escritor tem criatividade, tem inventividade, inventa formas de escrever, é original. Não sou nada disso, Caio. Eu sou uma... depois a gente fala mais sobre isso. Mas acabei escrevendo livros e aí eu me vejo de volta a esse mundo das letras, né? Então, foi o jornalismo, depois a volta para o mundo das letras. E estar aqui hoje é muito simbólico, é uma coisa muito forte. Eu jurei que não ia chorar. Eu fui contar para o meu irmão, no telefone, que mora em São Paulo, que eu ia vir aqui, e chorei muito, porque eu estava lembrando do orgulho da minha mãe quando eu passei no vestibular de letras, né? E ela pôs uma caixinha de bombom da Copenhague na minha cama. Ela estava morando aqui em Belo Horizonte, que ela comprou a duras penas, e pôs com orgulho imenso da minha filha universitária. E eu acho que é muito um reencontro com ela, né? Com a professora de português, com os livros da minha casa de Araxá. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que há um casamento entre a jornalista e a pessoa que escreve livros. Eu acho que esses caminhos são indissociáveis. Eu escrevo livros muito mais como jornalista do que como candidata a escritora. E, quando eu fazia jornalismo, eu gostava de escrever textos que pareciam com coisa literária, né? Eu me lembro, na Globo, quando eu era repórter da Globo, eu não gostava de notícia. Eu chegava na redação e falava, pelo amor de Deus, me dá uma matéria que não tenha notícia no meio, né? Era uma jornalista que não gostava de notícia. E, uma vez, eles precisaram de uma repórter para correr para cobrir um jogo de vôlei no Minas Tênis. E eu falei, não, esporte não, porque eu não entendo nada. Não, mas tem que ser o seu, o plantão é seu, agora não tem jeito. E o Túlio Ottoni, que era chefe lá, editor-chefe do Globo Esporte, falou, gente, pelo amor de Deus, não manda a Leila, não, que ela vai voltar com um texto assim, o vôlei foi inventado em 1850 por um inglês chamado Mr. John Vôlei, né? Porque eu bordava e eu rebuscava, né? Quer dizer, ali eu estava tentando fazer literatura no jornalismo diário. E hoje eu faço o que deveria ser literatura como jornalista, porque eu não trabalho texto, eu não reviso,
Eu escrevo um livro em 4 meses, né, e viajando sem parar para fazer palestra. Eu acho que eu tenho medo de trabalhar o texto e criar uma expectativa que eu não estou à altura dela. Então, eu já falo assim, eu não vou trabalhar o texto, porque se ficar muito ruim... é porque ela faz de primeira. É mais ou menos por aí, Caio. As artimanhas que a gente usa para se defender. Né? Mas mesmo nessa escrita, né, que jornalismo e ficção, existe um processo, existe um certo método que você tem para essa escrita? Como é que você acha que é o seu... existe alguma disciplina nesse escrever ou não? Não, disciplina zero. Eu estava vendo o Rufato falando que levanta às 7h30 da manhã e escreve até 11h30. Né? Isso, para mim, isso é coisa do planeta Saturno. Não é? Eu não consigo pensar nisso. A única coisa que eu preciso é de silêncio. Eu gosto muito de silêncio, não só para escrever. Eu sempre detestei barulho, não gosto de barulho. Então, eu preciso de silêncio. Mas não tem método, é uma coisa muito de sentimento. Gosto de escrever ouvindo música. Né? Esse livro de cartas eu escrevi, e assim, fico meio obsessiva, repetindo as músicas. Né? Tem uma música da Cia, que é a cantora australiana, Chandelier, cantora e compositora. Esse Chandelier eu devo ter ouvido umas 815 vezes enquanto eu escrevi esse livro. Ouvindo Bach, ouvindo Coldplay, Dave Matthews Band, tudo misturado. Silverchair. Né? E, então, assim, é música e silêncio, quer dizer, o único ruído da música. Mas não tem um método, não tem uma disciplina. Acho que você já criou um método, né? Uma playlist, né, que você fez aí, que você pode, né, passar para todo mundo, inclusive. Mas aí, já que você falou um pouco do amor que sinto agora, queria que você contasse para a gente como é que foi o processo de escrita, né, de construção desse último livro. A vontade que eu tinha era de escrever um romance. Um livro todo de ficção. Esse era o meu sonho, porque eu leio só ficção. É muito raro eu ler alguma coisa que não seja ficção. Na realidade, eu leio livro policial, 90% do tempo. O meu vício é romance policial. Como tem pouco no Brasil, tem poucas publicações, eu peço toneladas pela Amazon e fico lendo em inglês. Mas, assim... o que me prende é a ficção. E eu sonhava em escrever um livro de ficção. E perguntei na editora Planeta se eu podia tentar. E eles, no começo, relutaram um pouco, depois falaram, vai, tenta. E eu não conseguia escrever nada. Não conseguia escrever. Tentava. E até o Mário Sérgio Cortella, que é uma pessoa queridíssima, encontrei com ele no evento, ele falou, e o romance, Leila, está saindo? Eu falei, não, professor, não sai de jeito nenhum. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu não sei inventar, eu não sei mentir. Desde menina, eu nunca soube mentir. Ficção, você tem que inventar, tem que mentir. Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu estudei em colégio de freira, a gente não aprende a mentir. Ele falou, mas você quer uma mentira maior do que um colégio de freiras? Você devia ter um talento enorme. Enfim, não consegui. E o José Eduardo Agualusa faz a apresentação do livro. Eu fiz um debate com ele no Festival Literário, depois a gente participou do almoço junto em Belo Horizonte, e eu pedi a ele que me orientasse, se ele podia, se dava oficina de escrita criativa, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. E o Agualusa até chegou a propor da gente fazer, porque ele perguntou se eu podia ficar em Portugal um mês inteiro. Eu falei, um mês inteiro não dá, eu tenho palestra. E aí ele falou, olha, a Yara, minha mulher, está querendo escrever romance também, por que a gente não faz por Skype toda semana, eu, você e a Yara? E aí a gente ficou de combinar, mas eu cheguei à conclusão que não conseguiria. E a editora cobrando o livro. E eu estava carregando, tinha tempos, o xerox da carta que minha mãe deixou para mim. Porque eu já contei muito essa história, minha mãe deixou uma carta para cada filho ler depois que ela morresse. E ela me entregou 6 cartas. Um irmão meu foi antes dela. Né? E, quando ela morreu, a gente não teve coragem de ler as cartas, mas quase 5 anos depois eu
resolvi, li, xeroquei e fiquei com aquela carta e com aquela coisa dentro de mim, eu tenho que responder, eu tenho que responder. E chegou um momento que eu falei, não, eu não vou escrever um romance, eu vou responder as cartas da minha mãe, porque esse romance não está dentro de mim. Ele não sai porque ele não existe dentro de mim. Seria um processo muito artificial. E a vontade de conversar com ela era uma coisa impressionante, a necessidade daquela interlocução com uma pessoa que fisicamente já não existia mais. E aí eu liguei para a editora Planeta e falei com a minha editora, eu falei, esqueça o romance, vocês aceitam um livro de cartas para minha mãe? Vou misturar um pouco de ficção para não expor tanto a história da família. E aí mandei. Aí, quando eu escrevi, eu sentei meia hora, escrevi a primeira carta, porque estava tudo dentro de mim. Mandei a primeira, mandei a segunda, mandei a quarta, a quinta. E aí eles acharam que estava muito triste, muito pesado. E aí eu mandei para o Agualusa, o Agualusa falou, se o que está dentro de si é triste e pesado, escreva triste e pesado. E eu falei com a Ida, minha editora queridíssima, vou seguir o conselho do Agualusa. E aí o livro saiu em pouquíssimo tempo. Saiu triste e pesado, da mesma triste forma. E pesado, como deveria ser. E o pior, Caio, é que eu Depois da arte pus a ser ficção, leve. depois da arte ser leve. Eu pus a ficção para não expor tanto a história, mas depois, aqui em Belo Horizonte, que tanta gente me conhece, todo mundo. Leila, qual a parte do seu livro que é realidade, qual que é a ficção? E eu não sabia como é que eu respondia essa pergunta. Depois eu falei, gente, mas existe uma resposta tão simples. A equação é muito clara. O que for alegre é ficção. Então, o resto é a parte que me cabe nesse latifúndio. Bom, quando a gente entrou em contato com a Leila, né, para falar desse nosso bate-papo, a gente expôs a ela a possibilidade, né, dela escolher um local aqui dentro do acervo, né? Não sei quem já conhecia, está conhecendo agora. Nós temos vários acervos aqui de vários escritores e escritoras. E a Leila escolheu este local aqui do Wander Piroli. Então, eu queria te perguntar, Leila, né, o porquê, o motivo dessa escolha. Primeiro, eu queria saber se a Adriana, filha do Wander Piroli, está aqui. Ah, está aqui, ó. Cadê, Adriana? Chega aqui pertinho, deixa eu te ver. Ah, que alegria. Prazer. Que prazer. Prazerão. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Seja bem-vinda. Silvana, tá boa. E seu marido, está aqui? Eduardo? O que aconteceu? Que bom te rever. Viu? No que deu a nossa conversa? Eu, há poucos dias, fiquei conhecendo o Eduardo, por acaso, e ele me reconheceu de vídeo e falou, meu sogro te admirava muito. Quem era seu sogro? Wander Piroli. Eu falei, não é possível. E falei, então, a recíproca é mais do que verdadeira. E o meu irmão trabalhou muitos anos em Belo Horizonte como jornalista, conviveu muito com Wander Piroli, adorava ele. E eu admiro demais, acho que Wander Piroli era um craque, a concisão, a simplicidade, a clareza, os tipos que ele tirava das ruas para levar para os livros, né? E aí eu contei para o Eduardo, falei, eu tenho terminado minhas palestras frequentemente com uma frase do Wander Piroli, que o Wander falava, porque às vezes eu sou muito pessimista no fim da palestra, né? Teve um dia que um agente de palestra meu falou, Leila, não acaba a palestra para baixo, senão dá um jeito de levantar, né? E aí teve um dia que eu olhei, parecia que o tom estava meio triste. Eu falei, gente, não leva a mal se eu estiver pessimista demais. Eu estou me lembrando do que o Ariano Suassuna falava. Ele falava, eu não sou pessimista nem otimista, eu sou um realista esperançoso. E naquela hora que eu falei aquilo, eu falei, aliás, mais do que uma realista esperançosa, como o Ariano Suassuna, eu acho que eu sou como o Wander Piroli se definia. Ele falava, eu sou um otimista em pânico. E eu falo, no meu caso, literalmente, porque eu tenho síndrome do pânico há 35 anos. Né?
Então, eu tenho acabado muita palestra com essa frase do Wander Piroli. E aí a gente conversou, o Eduardo, uma simpatia, chegou, contou para a Adriana, a mulher dele, que me mandou uma mensagem. E, no meio dessa coisa toda, chega o e-mail do Caio falando para eu escolher um dos ambientes. Quando eu vi Wander Piroli, falei, não tenho a menor dúvida. E cá estamos, com muita alegria. Alegria nossa, Leila. Mas quando você chegou, você estava contando também que você teve contato com... você cobriu a morte do Murilo Rubião. Do Murilo Rubião. Foi das minhas primeiras matérias como repórter da Globo. Foi assim extremamente comovente, porque nós fomos no apartamento dele e estava o copo d'água que ele tinha tomado o último comprimido, quer dizer, poucas horas antes, ali em cima, né? E aquilo foi uma coisa que me impactou demais, como se ele ainda estivesse ali, de alguma forma, né? A fronteira tão tênue entre o estar e não mais estar, né? E aquilo foi uma coisa muito forte dentro de mim. Bacana. Nós estamos sendo assistidos aqui, né, por um clube de leituras lá do Sul, chamado Polígono do Sul. Polígono do Sul. E eles enviaram uma pergunta que eu quero ler, na verdade foi uma carta, né? E vou ler aqui para você. Eu escrevi um livro de cartas, vocês têm direito de mandar ao menos uma. Claro, claro. A pergunta é de Cristina Souza, de Bocaina de Minas, da Rede Sul Mineira de Escrita Criativa, integrante do coletivo Polígono Sul Mineiro do Livro. Antes da pergunta, é importante nos declararmos várias gerações de sul-mineiros, espectadores, leitores e fãs de carteirinha da escritora Leila Ferreira. Passando a pergunta. No exercício de imaginação, a partir das falas da jornalista e da palestrante Leila Ferreira, confessamos que ficamos tentados a adivinhar os livros inscritos na escritora Leila Ferreira, desde os escritos no fogão vermelho a lenha, junto aos potes de doces e panos de pratos de araxá, os sempre comentados diálogos com a editora Aida Veiga, as estratégias, as aflições do fazer literário, que levaram-na de Nova York até São João Batista, enfim, os muitos livros que poderão sair da canastra. E como sul-mineiros, acabamos pensando nos eflúvios dessa região, que costumamos denominar de nossa esquina com a canastra, por onde passou Altran Dourado, que no livro Uma Poética de Romance, Matéria de Carpintaria, fala não apenas de si, mas de outros grandes escritores brasileiros, como José de Alencar, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Mário de Andrade e muitos outros estrangeiros, sobre o fazer literário de cada um, a origem do encanto dos personagens e as tramas de cada história. Finalmente, a nossa pergunta à escritora Leila Ferreira é sobre os bastidores das leituras, das pesquisas que realiza em relação ao ato de escrever de outros escritores. Obrigada. Beijos sul-mineiros. Ah, que legal. Cristina, muito obrigada. A pesquisa que eu faço, na realidade, é sair conversando com as pessoas, que é a coisa que eu mais gosto, a coisa que eu mais amo é ouvir histórias. Eu estava falando na gravação aqui, quando eu era menina, a gente ficava na cozinha lá de casa, eu, a filha mais nova, e tantos adultos ali na beira daquele fogão de lenha, e minha mãe tinha que me empurrar para a rua para brincar, porque eu não queria brincar, eu queria ouvir as histórias, né? E emendando sentidos, né? Criando legendas para a vida. E então, desde pequena, as histórias das pessoas me fascinaram. E eu acho que a literatura, o meu fascínio pela literatura era isso, era ver histórias de outras pessoas, né? Que eu acho que é um exercício muito de consolação. Eu lembro que a gente lá em casa tinha um cotidiano tão difícil, tão diferente dos outros. Eu me achava tão diferente das minhas colegas. Era tanto sofrimento dentro daquela casa, tanta loucura, tantas dificuldades. E eu pensava, por que nas outras casas é todo mundo normal, né? Era um excesso de normalidade no nosso entorno, né? E aí, quando eu li O Crime do Padre Amaro, essa de Queiroz, eu devia estar com 14, 15 anos, eu peguei aquele livro e ele foi um divisor de águas para mim. Porque, quando eu vi o padre pecador, né,
um universo onde as personagens nunca eram uma coisa só, né? Tudo muito mais complexo do que aquela vida em Araxá sugeria. Eu falei, gente, então existe coisa parecida com a gente, né? Existem vidas diferentes, existem vidas que destoam, que desafinam, e eu acho que aquilo foi um exercício de consolação. Então, assim, eu fui para a literatura, assim, como leitora, claro, para buscar outras histórias, como jornalista, buscando histórias. Foram mais de 1.600 entrevistas, o que eu ouvi de histórias ali, né? E quando eu resolvi escrever livros, correr atrás das histórias, né? E as histórias sempre estão nos lugares mais improváveis. Então, quando eu fui escrever Viver Não Dói, que é essa história que a Cristina se referiu a ela aí, eu não estava conseguindo, como sempre, a Ida Veiga, minha editora, que ela cita, é uma santa, porque ela está sempre com uma paciência elástica, esperando o prazo de um livro que não começa a ser escrito. E aí eu resolvi, falei, eu vou para Nova York. Eu tinha umas milhas, falei, eu vou alugar um cantinho, vou ficar isolada em Nova York, vou começar a escrever esse livro e ele vai sair. E eu levei meu laptop, eu ia para o Central Park, com o laptop, uma xícara grande de café, e eu me sentia uma personagem de filme ali, né? A escritora. Aquilo era a coisa mais charmosa do mundo. Eu era a personagem da Nora Ephron, alguma coisa assim. Só que não saía uma linha, cara. Era charme total e conteúdo zero. E eu olhava, quem sabe esse esquilinho aqui vai me inspirar? Não inspirava nada, né? As folhas caindo no outono, nada, nada. Aí a minha sobrinha de Araxá, que me conhece mais do que eu me conheço, falou, tia, vai para a Serra da Canastra, lá você vai escrever. Eu nunca tinha ido. Fui para o Arraial São João Batista da Serra da Canastra, que é o lugar que eu mais amo no mundo hoje. Está mudando, estou muito pesarosa, o celular chegou lá, estou muito triste com a chegada do celular, tem uma antena gigantesca lá agora. Mas, quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, agora meu coração encontrou o estacionamento ideal para ele. Já fui lá umas 9 ou 10 vezes, escrevi o livro lá, amo as pessoas do Arraial. Lá tem um personagem, é ruim falar personagem, como se, né? Não, uma pessoa incrível, seu Eurípides, que é conhecido como seu Oripinho, né? Eu vou na casa dele toda tarde, conversar com ele, tomar uma xícara de café com ele e a mulher dele. E o seu Oripinho é um filósofo, ele não sabe assinar o nome, não sabe escrever. Encontrei com ele um dia, falei, senhor Oripinho, hoje à tarde eu não vou passar lá, que eu tenho que escrever um negócio para uma revista de Belo Horizonte, eu tinha esquecido. Eu tenho que escrever hoje e mandar. Ele falou, só vai escrever sobre o quê? Eu falei, como é que eu explico para ele? Porque eu ia escrever sobre o ritual da cura do espanto, do México, que eu cito aí, que é a cura da alma extraviada, né? Eu falei, eu vou escrever sobre um negócio complicado, senhor Oripinho, eu vou escrever sobre a alma. Ele olhou, assim, riscou o chão, que solão do meio-dia, com sapato. Ele falou, o problema da alma é que ela e a carne moram junto, mas elas não combinam uma com a outra de jeito nenhum. Falei, gente, isso é melhor do que qualquer crônica que eu possa sonhar em escrever, né? Então, você vai para um lugar daquele... Não quero nunca parecer que eu estou fazendo a coisa caricata, do mineiro, ingênuo, do interior, sem instrução. Não é isso, não, mas naquele recorte ali, social e geográfico, você encontra histórias incríveis, pessoas incríveis, né? Assim como você pode encontrar em Nova York também, né? Fui jantar com a Isabel Allende na Califórnia, num restaurante maravilhoso em São Francisco. E a Isabel contando histórias dela, né, pessoais dela. Aquilo é tão fascinante quanto o seu Oripim na Serra da Canastra, né? Não tem que ser nos grotões de Minas Gerais. Mas eu acho que essa coisa de ouvir histórias é muito interessante. Eu estava falando aqui antes, eu sempre fui mais do ser humano do que da natureza, né? Nenhuma paisagem nunca me interessou tanto quanto as paisagens que a gente carrega dentro da gente, né? É a topografia do ser humano que sempre me interessou. Eu pelejo assim para prestar atenção, às vezes, numa árvore, uma coisa, mas tem uma pessoa perto, é para ela que eu olho. Leila, pensando na sua obra
como um todo, né? Assim, se a gente pensar nesses seus 6 livros, você acredita que há uma espécie de ligação, de processo entre eles, que um livro leva a outro, ou não? É sempre uma nova aventura, né? De um começo inesperado, que se dá uma outra história? Ou você acha que é uma espécie assim também de que um livro acaba se ligando a outro e formando esse universo da Leila, né? Na constelação da Leila? Eu acho que deve ter um DNA comum aí, mas eu não sei te apontar exatamente o que é, porque meus livros foram acontecendo, Caio. Eu nunca pensei em ir escrevendo livros, eu nunca planejei. O livro Leila Entrevista Bastidores nasceu porque eu ia fazer palestra em faculdade de jornalismo, falar com os estudantes, e aí eu sempre via que eles não queriam saber técnicas da entrevista, não, eles queriam saber muito os bastidores. E os bastidores eram interessantíssimos, né? Eu, por exemplo, ia entrevistar uma raizeira, viajei 700 quilômetros lá no norte de Minas, cheguei lá passando mal de úlcera, e falei: dona fulana, eu vim para a entrevistada certa, pelo amor de Deus, eu estou ruim demais, a senhora me arranja uma coisa aí para eu tomar? E ela saiu, falei, foi lá no quintal buscar a erva, né? Ela voltou com um sorrisal. E eu falei, eu estou no endereço errado, né? E eu olhei para o cinegrafista olhou para mim, e aí a gente foi ver, ela não, tinha se desinteressado, não mexia com ervas mais, e foi um erro, alguém da cidade indicou a pessoa errada, quer dizer, ela tinha se aposentado das ervas, digamos assim, não da erva, das ervas, né? E aí eu liguei para o presidente da Rede Minas, que era o Paulo Valadares, meu amigo querido, falei: Paulo, a raizeira, que era a última personagem da nossa série, acabou de me oferecer um sorrisal. Ele falou: entra no carro e volta. Não há como resgatar, não há como redimir essa viagem. Mas, enfim, os bastidores eram interessantes demais. Então, todo mundo falava: escreve sobre os bastidores, escreve sobre os bastidores. E aí encontrei a Rejane, da Editora Autêntica, que é uma pessoa admirável, e a Rejane topou a aventura de fazer esse livro. Pronto, eu falei: pronto, acabou. Acabou o programa, Leila Entrevista. Nunca mais pensei que fosse existir outro livro. Mas aí eu comecei a fazer uma palestra sobre mulheres, que a Secretaria da Educação me chamou para falar, no Dia Internacional da Mulher. E essa palestra começou a andar. A editora Globo estava querendo fazer um livro sobre mulheres, e aí me chamaram para conversar. Nasceu o Livro das Mulheres. Pronto, acabou. Aí, como o Livro das Mulheres deu certo, eles pediram para eu fazer um outro livro com algum tema ligado à qualidade de vida. E eu falei: vamos falar sobre leveza, que é uma coisa que está acabando, né? Que é o que eu falo hoje, está todo mundo obcecado com a leveza do corpo. E o que vem engordando assustadoramente é a alma, né? É o espírito. E então eu falei: vamos falar de uma leveza, não a leveza do a vida é bela, sejamos leves, de jeito nenhum, né? Eu sou uma angustiada de carteirinha, eu jamais proporia isso, né? Mas de uma leveza compatível com a precariedade da condição humana. Veio o livro da leveza, depois veio o Viver Não Dói, de crônicas, o livro de troca de e-mails com a Cris Guerra, que foi super gostoso de fazer, e aí veio esse. Então, assim, é como se fosse sempre assim, cada livro é um susto, cada livro é uma tropeção, cada livro é quase um soluço, né? Mas eu imagino que exista um fio de ligação aí, de alguma forma. E você está sempre falando dessa junção aí, começamos o bate-papo sobre essa junção do jornalismo e da ficção, né? A gente sabe que no passado, no século XX, né, grandes nomes da literatura tiveram grande atuação no jornalismo, né? Se a gente pensar aqui até Minas Gerais, o próprio Carlos Drummond de Andrade, né, que fez uma atuação importante no Diário de Minas, e depois gerações também atuaram no jornalismo, né? Quer dizer, o jornalismo foi um espaço privilegiado para a literatura no passado, né? Sim. Como é que você vê isso hoje, essa relação jornalismo-literatura? Você acha que ainda há esse espaço privilegiado ou não? Mudou? Como é que é a sua visão sobre essa relação jornalismo-literatura? Eu acho que o jornalismo vem se reinventando, né? Como tudo no mundo hoje. O mundo hoje é um processo de reinvenção permanente.
Tudo muda hoje, inclusive a mudança, né? As mudanças estão mudando. É um mundo em ritmo frenético e o jornalismo tem tido a necessidade de se reinventar diariamente, né? Mas eu acho que aí eles falam, não, porque o jornal vai acabar, a revista vai acabar, porque a internet, é aquele velho argumento. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de jornalistas que não se atenham a transmitir informação. A informação está em todos os lugares, a qualquer hora, né? A gente precisa de jornalistas que mastiguem a informação dentro deles mesmos, não é mastigar para o leitor, para o telespectador, mas que processem a informação, que sintam a realidade que está nos cercando, né? Porque a gente está vivendo crises monumentais, né? São crises éticas, políticas, econômicas. Eu estava lembrando um slogan que era pichado nos muros de Belo Horizonte na década de 80, né? Está tudo certo, mas está esquisito, né? E o mundo acho que nunca esteve tão esquisito, é uma esquisitice generalizada, né? E a gente vem vivendo um processo de angústia muito grande, né? Com esse mundo esquisito de hoje, né? É a sensação de você não conseguir traduzir o que está à sua volta, muito menos o que está dentro de você. E eu acho que os jornalistas hoje têm que ajudar a traduzir esse mundo de um jeito mais literário, talvez, com mais sentimento, com mais poesia, por mais áspera, crua que a realidade seja. Eu me vejo lendo matérias jornalísticas ou assistindo matérias jornalísticas que têm essa pegada do sentimento, porque nós estamos muito anestesiados, né, Caio? É um olhar muito blasé para a realidade. Então, você fala tragédia em Moçambique, dali a 2 dias todo mundo já esqueceu Moçambique. E aí vem Brumadinho, e aí Brumadinho vai sendo silenciado, né? E aí vem os escândalos da política, essa política que tem matado a gente de desgosto, né? De tristeza. E aí um escândalo vai substituindo o outro, uma indignação vai substituindo a outra, e aí a indignação silencia, vai dormir, se acomoda, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa de jornalistas que escrevam, de fato, sobre a realidade. E, ao mesmo tempo, eu acho interessante ver escritores, os profissionais mesmo da literatura, que têm um olhar para essa realidade que nos cerca. Não estou falando que a gente tem que fazer literatura engajada, não é isso. Eu não acho que seja obrigação da literatura ser engajada. Mas eu acho que, de alguma forma, ao escrever, você tem que haver uma ressonância dentro de você desse mundo que te cerca. Porque, senão, é um exercício muito alienado e alienante. Mas, de novo, sem cobrar o engajamento. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que eu respondi umas 15 perguntas, menos a sua. Tudo bem. Nessas suas andanças aí pelo Brasil, dando palestras, publicando seus livros, participando de feiras, né, e festivais, que algumas feiras, alguns festivais, você tem algum contato com outros escritores também, né? E como é que você vê esse, vamos dizer assim, esse espaço do escritor, da escritora hoje, né, se a gente comparar aí com um certo passado, até recente, você vê com bons olhos, né, e até já pegando também carona na sua fala sobre um atual governo, né, sobre um atual momento político que passamos. Como é que você vê a situação da escrita, da literatura, da profissão escritora hoje? O momento político, se eu disser que ele é desanimador, eu estou cometendo o eufemismo do ano, né? Talvez da década. É lastimável. Então, eu acho que nós que fazemos parte, de alguma forma, desse universo ligado à cultura, né, educação,
a gente tem todos os motivos do mundo para temer, para estar desanimados, né? As perspectivas não são boas. Nós estamos numa universidade que... Quantas pessoas brilhantes passaram pela UFMG? Quantos profissionais brilhantes essa universidade já não formou, né? E aí você vê uma universidade sem verbas, sem recursos, sem apoio, e a mesma coisa que você encontra aqui, se encontra ali, e a coisa vai sendo replicada, né? Na área da educação, da cultura. É assustador, é desanimador. Então, ser escritor nesse nosso universo, né? Ser escritor nunca foi fácil, hoje menos ainda. Mas, ao mesmo tempo, você falou a questão das feiras, dos festivais. Eu acho uma iniciativa tão interessante. É muito bom você levar o escritor para as pessoas. Eu estava pensando nisso. Quem falou em Altran Dourado? A Cristina, nessa carta, né? Eu lembro quando eu fiz no curso de letras, que a gente leu a Ópera dos Mortos, do Altran Dourado, esse livro me chacoalhou. A Rosalinda, acho que era a Rosalinda, a personagem, eu nunca me esqueci desse livro. Altran Dourado, para mim, era um mito, né? Nossa, o autor da Ópera dos Mortos. E aí, hoje, a gente vive, no bom sentido, no ótimo sentido, um processo de dessacralização dos escritores, né? Os festivais literários levam o escritor para... Eu estava vendo, por exemplo, no Fli Araxá, o Mia Couto andando lá na livraria, conversando com todo mundo, aquela simpatia, né? E as pessoas estimuladas, crianças ali, ouvindo escritores, adolescentes, né? Então, eu acho assim, ao mesmo tempo que a gente fica, porque os livros vão acabar, não. A gente vê a proliferação hoje dos clubes de leitura, que a gente estava comentando. É impressionante a quantidade de clubes de leitura que está surgindo hoje. E esses festivais literários. Então, eu acho que ser escritor hoje, voltando à sua pergunta, é um esporte radical. Mas, como todo esporte radical, é fascinante. Quer dizer, é você processar um mundo... tentar traduzir um mundo que não se deixa traduzir, e isso é fascinante. É você fazer cultura num país que anda brigado com a cultura e não parece disposto a fazer as pazes. Uma série de variáveis, e, ao mesmo tempo, é essa coisa, você estar perto do leitor mais do que nunca, né? Que é muito interessante. Quando eu me vi almoçando com o Agualuz, em Lisboa, comendo um bacalhau, ele me dando conselhos sobre meu livro, eu falei, mudou o mundo, mudei eu, mudou tudo. E se você fosse, né, já desdobrando a sua resposta, nós temos aqui alguns alunos, né, de letras também aí, interessados na escrita, escritores. Se você fosse, como a Agualusa fez com você, se você fosse dar um conselho para esses alunos aspirantes a escritores, o que é que você falaria? Que nunca ouçam conselhos dos outros. As respostas estão todas dentro da gente. As respostas estão lá dentro. A gente tem um reservatório muito profundo, onde, de vez em quando, a gente tem a sorte de pescar um robalo, né, alguma saída, alguma resposta. Psicanálise ajuda muito, oração também, meditação também, caminhadas, idas à Serra da Canastra, mas eu acho que tudo no sentido da gente encontrar o que está no fundo desse poço. E eu acho que a gente não pode ter medo de fazer o que gosta. Isso, Caio, é uma coisa assim que sempre me marcou. Eu lembro quando eu fui fazer o programa Leila Entrevista, né? Primeiro que... Não, mas não vou falar isso aqui agora, não, esqueci que está gravando. Tem coisa que é melhor não gravar. Mas, enfim, fui para uma TV pública, sem recursos, e aí vamos fazer uma série internacional. Mas como? A gente não consegue nem ir ali no Sion, né? E a TV ficava no Sion, a gente não conseguia andar no Sion, não tinha recurso. Não, vai dar certo, vai ter jeito.
Fiz a primeira série internacional, consegui um patrocínio. A segunda, a terceira. E aí eu cismei que eu queria fazer uma série no México, que eu morei no México. O México é o país que eu mais amo no mundo, depois do Brasil. E aí todo mundo, como? Não tem patrocínio, não tem jeito, não vamos conseguir. E eu fiz a reserva das passagens, e aí, na véspera, a Fernanda, querida, que era produtora do meu programa, Um Encanto, a Fernanda falou, Leila, ela chegou para trabalhar assim, cansada, falou, desiste do México, pelo amor de Deus, não aguento mais. Nós não vamos conseguir o patrocínio, vamos cancelar a reserva. Falei, Fernanda, você tem a metade da minha idade, não me ensine a não sonhar, não me ensine a desistir. Por favor, me dá um crédito até amanhã. No dia seguinte, o patrocínio saiu, e nós fomos para o México, né? E quando eu fui entrevistar o Sidney Sheldon, na Califórnia, não tinha um centavo. E aí, quando veio a confirmação da entrevista, e todo mundo falou, não tem como ir. Eu falei, não. Eu falei com minhas duas produtoras na época, Marli e Silvia. Falei, eu consegui a entrevista, agora vocês conseguem o dinheiro, estou indo. Pedi o Fernando, meu marido, que na época era meu namorado, falei, Fernando, você me empresta o dinheiro do hotel? A passagem eu tinha milha, me empresta o dinheiro do hotel. E aí liguei para a Ana Maria Baiana, que fazia matéria de cinema para a Globo, tinha uma produtora em Los Angeles. Ela, na realidade, que conseguiu a entrevista, ela riu quando eu pedi a entrevista do Sidney Sheldon, eles riram, porque falaram, uma pessoa como ele, você tem que pedir com 6 meses de antecedência e, às vezes, não consegue. Falei, não, é para a semana que vem. Para a semana que vem, porque o programa ia estrear na Alterosa e precisava de uma entrevista impactante. E ele aceitou, né? E aí eu tinha que pagar, cinegrafista, aluguel de equipamento, e perguntei se ela me dava um prazo até a outra semana, e deu tudo certo. O estresse foi tão grande que eu tive uma crise de ciático no avião e saí carregada. Saí carregada pelo comissário de bordo e um passageiro. Fui sozinha, saí carregada, cheguei no hotel, me carregaram até o quarto, eu fiquei 2 dias imobilizada. E, no 3º dia, entrevistei o Sidney Sheldon. Então, se tiver que dar um conselho para esses estudantes de letras que sonham em ser escritores, seria apenas esse: não aposentem os sonhos nunca. Nem quando estiverem da minha idade, nunca, nunca. Eu acho que... Eu sei que eu estou soando piegas, essa coisa de aposentar sonho é meio piegas, mas a vida é piegas, né, Caio? A gente não pode ter medo também de ser piegas. Jamais. Se me permite, Leila, eu posso passar para o público agora para fazer perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta para a Leila? Alguém? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu ficaria muito infeliz, né, se eu saísse daqui sem falar isso, né? Eu já conheço a Leila há bastante tempo, mas é a primeira vez, né, que eu encontro pessoalmente. É uma honra, é um prazer muito grande. Acompanho já há algum tempo, né? Acompanhei a Leila Entrevista durante muitos anos. E você entrevistou 2 grandes amigos meus. Um deles até mandou um grande abraço, o Padre Nereu de Castro Teixeira, que ela entrevistou. Isso. Padre Nereu, um beijo grande para ele. Eu sou professora de uma escola bem simples, professora de ciências e de biologia, não sou professora de português, mas nas minhas intervenções, eles muito rebeldes, graças a Deus, que isso faz parte do cotidiano. Você não é professora de português, você não tem que corrigir os nossos erros. Corrija só o de ciências e biologia e está tudo bem, né? Sempre tive essa paixão pela literatura, gosto muito de ler. E confesso, até agradeço, que um dos momentos mais delicados da minha vida, eu me inspirei na Leila Ferreira. Né? Quando eu li os 2 livros, Mulheres Porque Elas, né? Que a gente desmaia de tanta emoção, de tanto rir, né? Das entrevistas que ela cita lá. E depois A Arte de Ser Leve me ensinou, né? A arte do desprendimento. Eu passei a ser mais feliz quando eu me tornei uma pessoa mais desprendida. Queria te agradecer, né, e pedir a Deus que continue te iluminando. Parabéns.
Muito obrigada. Muito obrigada. E parabéns pelo... Parabéns por ser uma professora que vai além do que deveria ser, né? Tem uma expressão em inglês que eu acho muito interessante, que é to go the extra mile. É você andar 1 milha além do que você precisaria andar, né? E hoje a gente vê tantas pessoas assim, acho que por causa de tanta insatisfação, tanta decepção, as pessoas falam, não, eu cumpro o meu dever. Você se limitar a cumprir o seu dever é um destino muito triste, né? Então, quando você vê uma professora que caminha essa milha a mais, eu acho super bacana. E muito obrigada por me ler com esse carinho. Oi, boa noite. Oi. Ai, pera, estou um pouco nervosa. Não fique, deixa para você ficar nervosa com coisa que merece. Tá bom. Então, meu nome é Bárbara Reis e há 5 anos eu enviei um e-mail para você e você me respondeu. E eu fiquei muito feliz porque eu estava passando por um momento muito difícil. Eu estava chegando a ficar muito depressiva por causa que eu meio que dei uma de jornalista na minha escola. E a minha escola era de freira. E nesse jornal anônimo que eu fiz, eu falei tudo sobre a escola, falei tudo que todo mundo estava falando, todas as verdades que eu ouvia. E depois eu envolvi um pouco mais de gente para distribuir o jornal. Então, aí depois, como é que fala? Deu ruim. Deu ruim é um resumo perfeito de tantas coisas, né? Deu ruim, gente. É uma expressão maravilhosa. Deu ruim. Descobriram quem estava distribuindo o jornal. Aí eu falei, nossa, alguém vai se ferrar por mim, então eu vou ter que me entregar. Me entreguei lá para a irmã. Aí eu tive que escutar um sermão de 2h30 num dia, até dar o horário de eu ir embora. E no outro dia também, de 2h30. Pegaram o horário do recreio até ir embora para dar um sermão. Aí eu me senti muito culpada, parei de escrever por causa disso. E eu queria fazer jornalismo, aí eu desisti também. E até hoje eu estou com um problema para falar em público por causa disso. Só que depois que eu escrevi esse e-mail e você me respondeu, antes disso eu já escrevia, eu já tentava escrever fantasia, ficção. E esse e-mail me inspirou muito. E eu ainda não terminei a ficção. Estou esperando um pouco de mais maturidade para terminá-lo. Mas eu comecei a escrever poesia. Hoje eu estou tentando escrever crônicas e me estender a mais gêneros. E semana passada eu fiquei sabendo dessa palestra e já fiquei toda feliz. Só que na segunda-feira eu recebi uma crítica. Não foi tão construtiva, mas foi do tipo, nossa, que texto ridículo. Essa menina fica postando nas redes sociais, nossa, que sem noção. Tá, sei lá, era melhor ser cego. A pessoa escreveu, era melhor ser cego do que ler. É porque eu acho que é por causa do tema. O tema, eu fiz um texto para falar de desigualdade social, só que eu envolvi Páscoa e menstruação. E eu acho que ele ficou irritado por causa dessa mistura. Mas, enfim. Aí eu queria ler um trechinho da sua resposta, que condiz muito com o que você diz hoje. E como eu estava muito angustiada, aí eu tinha muitas dúvidas,
E você respondeu: não se angustie com essas dúvidas que você está enfrentando. Todas elas fazem parte do processo da criação. Criar é trilhar caminhos desconhecidos, e isso sempre dá insegurança e medo. Uma sugestão? Não escreva pensando em fazer sucesso. Posso estar errada, mas acho que escrever é ouvir e tentar traduzir os próprios sentimentos. E quando o nosso foco fica no que os outros vão achar do que escrevemos, fica mais difícil a gente se ouvir e se expressar. Aí eu lembrei dessa carta, eu li novamente, depois da crítica que uma pessoa me fez na segunda-feira, e agora eu estou um pouquinho melhor. Ainda estou me recuperando, mas eu lembro que, na época, também eu li o seu livro, A Arte de Ser Leve, e... Nossa, era esse título mesmo, né? Nossa. É, A Arte de Ser Leve. Nossa, isso. Não. E foi bom para mim ler naquele momento. Então, eu só queria desejar muito sucesso, mais do que você já está fazendo, e que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, escrevendo com essa simplicidade e falando com essa simplicidade também, com essa leveza, com esse sorriso no rosto. E quero te agradecer por ter feito aquele livro. E é isso. Obrigada. Obrigada a você, Bárbara. E é isso, eu repetiria o que eu descrevi já faz tempo, né? Para você se escutar, né, e para escrever você tem que se ouvir, você não pode ficar escutando muitos outros. É claro que é ruim, é claro que dói, né? Há pouco tempo teve um episódio engraçado que eu participei de um festival literário com a minha amiga queridíssima, Marta Medeiros, e a hora que abriram para perguntas, a pessoa falou, pois é, eu vim aqui. E eu falei, gente, ela ainda tinha que sentar lá no fundo, porque todo mundo viu, todo mundo ouviu. Ela falou, eu vim aqui, já li tudo da Marta Medeiros, mas eu nunca tinha lido nada seu. Mas, como eu resolvi vir para ver a Marta Medeiros, eu li um livro seu, e a minha amiga falou, nossa, você está lendo Leila Ferreira? E, quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, não é possível, que tristeza, né? Que aquela coisa da pessoa te reduzir, assim, te encolher publicamente, né? E a Marta ficou preocupadíssima. Não, mas... Gente, mas é isso, né? Não tem como. Ou você escreve disposto a não agradar muita gente, ou você não escreve. Eu tenho um primo que eu admiro muitíssimo, que é o Evandro Afonso Ferreira, meu primo primeiro, ganhou o Prêmio Jabuti, melhor romance do ano. O Evandro é genial, absolutamente genial. E ele fala, Leila, eu escrevo, a editora dele é a Record, né? Então eles publicam os livros dele, sabem que não vendem, porque é uma literatura difícil. Ele fala, se 7 pessoas comprarem, tá bom, eu ignoro, sabe? Mora num apartamentinho pequenininho em São Paulo, não tem nenhum ambiente certo para escrever, ele vai para uma lanchonete para escrever à tarde. É genial, o Evandro é genial. E, para ele, escrever é um exercício de sobrevivência, né? Eu estava lembrando aqui que até dá título à biografia do Wander Piroli, né? Que ele falava que quando ele estava... que ele escrevia quando ele sentia mais ou menos assim, né? Adriana e Silvana, não sei se eu estou falando certa a frase, que é como se tivesse uma manada de búfalos dentro do peito, né? E que aí ele tinha que escrever, né? É isso, né? Então, eu acho que quando você tem uma manada de búfalos esbravejando dentro do peito, você não pode se dar ao luxo de pensar se as pessoas vão gostar ou não, né? Correr risco mesmo. A vida é correr risco, né? A gente corre riscos profissionais, amorosos, existenciais e literários.
Boa noite. Boa noite. Prazer. Meu nome é Maria e gostaria muito de poder falar isso para você, olhando assim, te agradecer pelos meus cabelos brancos. Você sabe que eu acompanhei todos os seus programas, né? E, na verdade, eu não sou uma leitora muito assídua e consegui fazer isso com seus livros. Você, eu acho que a sua linguagem, essa coisa da entrevista, de você pegar a essência das pessoas e você consegue chegar nas pessoas do jeito que elas são e não do jeito que você é. Eu acho isso importantíssimo. E você tem esse semblante. E eu não sei se você já parou para pensar na sua voz, que é calma, é tranquila, é muito boa de ouvir. Então, assim, fico imaginando você escrevendo e falando com essa voz para si, que deve te inspirar muito. E eu realmente só queria te agradecer por isso, por esse momento, que eu acho que eu esperei há muito tempo, de poder te ver pessoalmente e da gente poder ter a oportunidade sempre de ver você. Tem um programa seu que eu não vou esquecer nunca, que você fez entrevista com um cidadão que ele fazia os filmes dele lá e que foi maravilhoso. Eu ri, eu acho que eu ri uma semana direto. Eu vou correr o risco de ofender os outros 1.599 entrevistados. Aquele foi o meu melhor entrevistado. Foi maravilhoso. Seu Manuelzinho de Mantenópolis, Espírito Santo. Maravilhoso. Se der tempo, eu conto a história dele. Então, eu só queria te agradecer por isso. É um prazer estar aqui com você. É Marília ou Maria? Maria. Maria. É Maria. Maria, eu que agradeço assim imensamente por você me ler de coração aberto, me ouvir de coração aberto e por vir aqui, sabe? Isso é a coisa mais gratificante do mundo. E eu estou falando isso do fundo do coração. Obrigada. Essa gratidão vem lá daquele reservatório. Sim. Ela está falando do seu Manuelzinho, que é das pessoas mais... Gente, aquela entrevista eu tinha que ter... Eu não sei, eu queria que o tempo parasse naquele dia. Seu Manuelzinho era extremamente pobre, uma criança de rua, pobre, analfabeta, nunca estudou, mas era apaixonado por filme de Bang Bang. E ele ia para o cinema em troca para poder ter o ingresso do cinema, ele carregava o cartaz de propaganda do filme, né, trocava pelo ingresso. E aí ele falava, eu vou fazer filme de Bang Bang. Aí ele se associou à moça, isso acho que foi em Vitória, depois ele foi para Mantenópolis, e ele se associou à moça que filmava casamento na cidade e falou, vamos fazer filme. E, como ele não sabe escrever, ele carrega o roteiro na cabeça. Os atores são pessoas que trabalham nas fazendas de Mantenópolis, ele vai para a zona rural, o cachê é um pão com mortadela. E ele falou, agora estão querendo cobrar caro, é R$10 por dia. E eu falei que eu dou é o pão com a mortadela. E eu passei um dia lá com o seu Manuelzinho, você chega na casa dele, estava 41 graus em Mantenópolis, não tinha nem geladeira. De tão simples a casa. E antes da gente ir para as fazendas para assistir a filmagem, eu falei, vamos andar no centro de Mantenópolis para... porque o mais bonito eu não falei, que hoje os filmes dele são projetados num telão na praça da cidade. E você assistir aquele homem com o filhinho dele do lado, vendo o filme que ele fez ali, aquilo eu vou te contar, você não sai dali a mesma pessoa, não tem como, né? Mas aí eu fui na rua, e aí, você conhece os filmes do seu Manuelzinho, né, o que a gente chama de povo fala na TV. E todo mundo, eu sabia que era só filme de faroeste. Aí ele falou, a gente rola de rir. Eu falei, mas não estou entendendo, todo mundo falando que ria demais. Eu falei, seu Manuelzinho, mas não estou entendendo, o senhor faz comédia também? Ele falou, não, é os faroeste. Eu falei, mas por que é engraçado? Ele falou, porque nós não edita. Não tem edição. Do jeito que faz, vai. Então, ele falou, por um exemplo, tinha 3 bandidos numa árvore e o mocinho atirou, mandei ele atirar, um tiro, uma bala, os 3 caiu. Então, tudo assim. E é maravilhoso. Esse homem foi...
aquele seu Manuelzinho, eu falei, porque até uns tempos atrás eu ainda pensava, talvez voltar à TV, eu falei, se eu voltar, a entrevista de estreia vai ser com o seu Manuelzinho. Né? Teve assim, todo mundo fala, quais foram os melhores entrevistados? Teve pessoas fantásticas, né? O próprio Sidney Sheldon, Rainha Silvia da Suécia, num palácio de 608 cômodos, né? Que foi das pessoas mais simples que eu vi na vida, mais humildes, mais educadas, um exemplo para a gente. Né? Aí você pega outra rainha, outra majestade, né? Essa Luísa Benzedeira do Vale do Jequitinhonha, 106 anos de idade, falando como se fosse um personagem do Guimarães Rosa, né? Analfabeta também. Não estou aqui fazendo apologia do analfabetismo dentro da universidade, não. Mas essas pessoas, coincidentemente, seu Manelzinho, seu Oripim, essa Luísa, né? Sábios. E pessoas fantásticas. É a coisa das histórias, né? De você ir pegando seres humanos interessantes. Maria do Cemitério, o pessoal do Clube de Leitura, você falou que é da região do sul de Minas, de Machado, né? A Maria do Cemitério, hoje eu estava pegando umas fotos dela lá em casa, Maria Coveira de Machado. O pai dela era coveiro, ela tomou amor pelo mundo do cemitério. Morava dentro do cemitério, numa casa toda roxa por dentro, a roupa de cama roxa, o ursinho de pelúcia roxo, paredes roxas. Não, fascinante, que você não acha que exista, né? E Maria do Cemitério foi sensacional, porque ela criou os filhos dentro do cemitério, tinha um cercadinho, que era um lugar de um ex-túmulo, os meninos brincavam ali dentro. Aí, quando eu entrevistei a Maria, os filhos já eram grandes, e ela ficava lá sozinha naquela casa. E eu falei, Maria, você não tem medo aqui de ficar à noite? Ela falou, que isso? Antes de dormir, eu chego aqui na porta e falo, meus amores, vou me recolher. Algum de vocês me acompanha? Até hoje, ninguém quis. Então, são assim... Aí, quando eu saí da Rede Minas, fui para a Globo, fazer o programa Globo Horizonte, falei, faz questão, que vou entrevistar a Maria do Cemitério de qualquer jeito. E aí, não, mas tem que trazer ela de Machado, tem que trazer hospedagem. Tá, então a gente paga um ônibus. Eu falei, hospeda ela lá em casa. Chegou uma amiga minha lá, a Maria do Cemitério estava lá lavando as coisas da minha cozinha, né, que é uma figura exótica, uma figura super exótica. Então, assim como o seu Manelzinho, de vez em quando aparecia um entrevistado mais difícil, né? Às vezes mais indigesto, assim, a gente passava um pouco de aperto, mas aí aparecia a Maria do Cemitério, o seu Manelzinho, a vida chegava no lugar. Aqui. Meu nome é Kathleen, eu faço biblioteconomia, mas eu sou aspirante a escritora também. E eu tenho uma pergunta, e antes de fazer a pergunta, eu gostaria de agradecer pela sua palestra, pelas suas palavras, que eu acredito que para todos nós, em certa medida, serviu, né? Para cada um a sua medida, e cada um guardou alguma coisa, e eu guardei muita coisa. E eu faço das suas as minhas palavras. Eu não tenho romance dentro de mim, mas o meu sonho é escrever um romance. E isso é um problema, né? Você deve entender o quanto é querer escrever uma ficção, só que não ter essa coisa dentro de você é uma luta. E eu, nos últimos anos, venho tentando escrever algum livro, escrever alguma coisa, e não termino, porque não é o que tem dentro de mim. E, nos últimos 2 anos, especificamente, no meu blog, eu tenho escrito muito o que tem saído mesmo, o que eu estou sentindo, tenho colocado para fora os meus sentimentos e traduzido o que há dentro de mim. Só que ainda eu não cheguei, ainda muito jovem, eu ainda não cheguei na fase de conseguir chegar ao fim de um livro, ao fim de algum projeto, finalmente. Está muito cedo. Sim. E a minha pergunta para você é, quando você olha para o seu livro e fala, está pronto, vou colocá-lo no mundo, vou dar ele para as pessoas. Quando você sente que o seu livro está pronto para ser publicado, finalmente, pensando que tem toda a questão editorial, de revisão e tal, vai e volta da editora, mas quando você, enquanto escritora, olha para a sua obra e fala, está pronto. Eu não tenho essa hora. Você repete seu nome, por favor? Kathleen. Kathleen. Isso. Eu
eu nunca cheguei a viver esse momento, está pronto. Geralmente, porque eu tenho um prazo para entregar, e eu escrevo muito perto desse prazo acabar. Então, é um processo assim, de uma premência que você nem acredita. Engraçado que o que eu tenho é no começo. Eu tenho que mostrar para outras pessoas, sabe? Meu marido até fala, para de mostrar esse livro, gente, que coisa aflitiva, chega de mostrar, acaba isso logo, né? Mas aí, igual eu fiz, mandei para a Gualusa, mando para uma amiga minha, mando para outra amiga. E quando eu preciso ter esse aval, mandei para o Evandro, meu primo. Quando eu tenho esse aval, assim, eu penso, agora ele está pronto para começar de fato, né? Mas nunca assim, ele está pronto, acabou. Não. Eu sempre acho que eu entrego sem ele estar pronto, não releio. Quando vem da revisão, para eu provar a revisão, um sofrimento para mim, porque eu tento prestar atenção só se tem erro de português, mas não prestar atenção no texto. E eu acho... então, não tem esse momento. Agora, isso que você falou, que você quer escrever um romance, mas o romance não está dentro de você, né? Você me fez repensar o que eu falei. Eu acho que talvez até esteja, mas ele ainda não se deixa mostrar, né? Eu me lembrei, não sei porquê, de uma história que eu amo lá de Araxá, de um casal já idoso. E eu vou falar só o nome. Não vou falar nenhum nome, não. E o pessoal simples, fazendeiro, e a senhora, são tios de um amigo meu, e a senhora falou com o marido, estou muito triste com você e tal. E aquela coisa, aquela água parada, aquela coisa mal resolvida. E teve um dia que ele perdeu a paciência. Falou, por que você está triste comigo? Não, porque você não gosta mais de mim. Isso 50 anos de casado, 60 anos de casado, quase. Você não gosta mais de mim. Mas por que você acha que eu não gosto de você mais? Porque você não me procura. Ele falou, mas também você não esconde, né? Então, eu acho que, às vezes, o romance está escondido e a gente... É o contrário, né, da equação dos dois. Às vezes, o romance bate o pé, teima em se esconder, e a gente fica procurando muito ansiosamente, né? No meu caso, eu tenho a limitação da idade, né? Que meu futuro está encolhendo numa velocidade espantosa. No seu caso, você tem um futuro tão comprido pela frente, né? Então, a hora que você parar de procurar ele um pouquinho, às vezes ele se mostra. É igual romance, né? Eu tenho certeza que você já se interessou muito por alguém e mostrou muito interesse, ele saiu correndo. A hora que você arruma um namorado, ele volta, né? Eu acho que os livros se escondem mais ou menos com essa coreografia amorosa. Ei, boa noite. Eu sou a Helenice e eu tenho duas perguntas, mas antes também te agradecer até pela existência, né? Porque te sigo também, sempre te segui lá no Leila Entrevista, também tenho a idade também, né? Meu futuro também anda encolhendo. Mas eu tenho duas perguntas. Eu acho até que elas serão assim mais pessoais, mas é porque eu não consigo te enxergar do jeito que às vezes você coloca para a gente. A Leila é assim e é assado. Então, você me inspira muita calma, muita paz, porque, igual a minha amiga falou ali atrás, o seu tom de voz é maravilhoso, sabe? Então, quando você fala assim... assim... que eu vou usar mais essa voz, Pois gente. Nunca parei para pensar nisso. Pode pensar nisso. Estou brincando. Né? Mas, quando você fala que tem a síndrome do pânico, a depressão, e aí você fala de todas essas experiências maravilhosas que você já teve no caminho da sua profissão e do seu interesse, né, pelo mundo, pelo ser humano, você não se percebe, ao contrário, você não se percebe sendo motivação para as outras pessoas que talvez se sintam depressivas, com a síndrome do pânico, sabe? Eu te percebo um maior exemplo de vencer esse... Sabe, de vencimento mesmo, de vitória. Eu queria perceber isso de você. Se você se toca, assim, que você é um estímulo,
Você é um exemplo. E que bobagem, larga isso de depressiva, sabe? Larga isso de síndrome do pânico, porque não é isso que você não transmite isso para a gente. É muito bacana, porque é você saber lidar com algo que você tem na sua existência. E a outra pergunta, essa foi uma, tá? A outra pergunta é... Essa eu posso trazer meu psiquiatra para ajudar a responder? Pode. Eu não vou pedir ajuda aos universitários, não. Vou pedir ajuda aos profissionais da saúde. Porque eu te acho um exemplo muito bacana, sabe? Eu acho que você deve ser a maior motivação, o maior incentivo bom para essas pessoas. Porque você vence. Você vê que é um leão. É um leão por dia que eu imagino que você deve matar, né? E eu acho isso magnífico. A outra pergunta já é tietando, assim, né? Mas mesmo assim, eu acho que é uma boa pergunta em termos da sua profissão. Como foi ser mineira trabalhando com jornalismo em Rede Globo e SBT? Porque a gente é muito mineiro e a gente fala mineirês. E a gente não tem aquele jeito deles de falar. Eu queria saber como que foi a sua experiência, assim, não de jornalismo, mas como foi você ser aceita com esse seu jeito calmo de falar, porque esse seu jeito mineiro de ser, né, e de conversar. Como foi essa experiência lá na Globo e no SBT? Levar a gente para lá. Engraçado, então eu vou começar por essa questão que é a mais simples. Eu nunca tive problema nisso, nem na Globo, nem quando eu trabalhei na TV Alterosa, nunca. Agora, curiosamente, na Rede Minas, eu fazia o Leila Entrevista. E aí um editor da TV Cultura estava passando por Belo Horizonte, se hospedou no hotel, ligou a televisão à noite e me viu entrevistando. E aí ligou para a Rede Minas no dia seguinte e falou, não, que isso, e a gente vai levar, esse programa tem que ser exibido nacionalmente. E aí pediu cópia do meu programa, mandaram para a TV Cultura em São Paulo, e ele tomou bomba porque falaram que eu era mineira demais. Então, eu tive problema na TV Cultura, não tive nas outras. Mas é o meu jeito, não adianta. Eu já morei no Rio, São Paulo, Brasília, México, Estados Unidos, Inglaterra, e cada vez eu sou mais mineira do interior. É engraçado que, quando eu morava fora do Brasil, eu tentava sentir saudade do Brasil, mas eu sentia saudade era de Minas, né? A minha saudade era muito localizada. E a mineira do interior. Eu moro em Belo Horizonte, assim, a minha base tem sido aqui desde os 16 anos, mas o meu CEP existencial é o de Araxá, começa com 38. E agora, voltando para outra questão. A questão da depressão. Eu resolvi assumir publicamente essa coisa da depressão, porque uma vez eu estava entrevistando um psiquiatra sobre depressão e síndrome do pânico, e eu estava sabendo tudo. E aí eu pensei, a uma certa altura, que tinha uma coisa me incomodando, eu não estava sabendo o que era. Eu falei, gente, as pessoas em casa devem estar... Gente, mas a Leila, que conhecimento profundo de depressão e síndrome do pânico. Eu falei, esse negócio está meio desonesto, está meio... Aí eu resolvi, naquela hora, eu falei, olha, doutor, eu vou falar aqui, eu estou falando com tanta intimidade desses assuntos, porque eu tenho depressão há tantos anos, me trato de síndrome do pânico há tantos anos, e, a partir dali, eu assumi. Por quê? Porque eu acho que você falar... Primeiro, que eu não acho que seja motivo de vergonha. Eu nunca vi ninguém ter vergonha porque tem pressão alta. Eu nunca vi ninguém ter vergonha porque tem diabetes. Né? Então, por que o corpo pode adoecer e a alma não pode? Né? Que interdição é essa? Que tabu é esse? Né? Acho que a alma tem todo o direito do mundo de adoecer. E a outra coisa que eu acho que eu falando, e eu falo em todas as palestras, né? Eu acho que ajuda, é um esforço pequenininho, minúsculo, mas eu estou tentando fazer a minha parte. Ajuda a desestigmatizar, né, a doença. E a fazer a pessoa sentir isso que você está falando. Olha, ela tem pânico, ela tem depressão, e ela está aqui, ela viajou. Hoje ela está aqui em Belém do Pará, ela saiu lá de Belo Horizonte, já veio sozinha aqui. Né? Então, primeiro, por que eu não pareço a deprimida clássica? Que você imagina aquela pessoa, né, apática, prostrada, mas eu tenho
uma modalidade de depressão, que é a depressão ansiosa. Então, não é esse quadro de tristeza aguda, é uma coisa me roendo, tem um motor ligado dentro de mim 24 horas e uma angústia incansável e que me deixa exausta, né? E eu faço terapia on and off, vai e volta, há muitos anos. E, claro, tomo remédio, porque eu não dou conta da vida sem remédio. Quer dizer, eu dou conta da depressão, eu não dou conta do pânico. O pânico realmente é a pior coisa que existe. E só quem teve crise de pânico sabe, né? E eu vejo assim, as crises de pânico costumam demorar de 5 a 12 minutos. Falei, gente, eu fui premiada com a mais generosa, porque eu já tive crise de durar 18 horas numa véspera de Ano Novo, tendo alucinação sem parar, né? E, então, primeiro, eu não tenho esse ar de deprimida, porque, na verdade, eu estou ansiosa. Segundo, porque eu tenho pavor de passar a impressão que eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Não sou. Muito longe disso. Muito longe disso. Quando eu estou nos momentos de depressão aguda, eu não consigo fazer nada, né? Então, por exemplo, fui para Portugal ano passado, férias, fiquei uma semana prostrada lá na cama, não tinha como, né? Mas, na média, eu fui aprendendo a conviver com isso, né? Eu falo que a depressão ela é igual aquela prima que você não simpatiza com ela e ela vem para hospedar na sua casa. E você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Ela é minha prima, tem que receber, né? Mas tomara que ela vá embora logo, você põe vassoura atrás da porta, né? E a vassoura, no meu caso, é a fluoxetina, né? Não mais a fluoxetina, agora é outro remédio. Mas, então, eu acho assim que a gente vai aprendendo a conviver. Aí você fala, mas como que você faz palestra para 2.000 pessoas? Né? Você chega a ter um auditório de 2.000 pessoas. Primeiro, eu tenho que ter um lugar para me apoiar. Se não tiver, eu não faço. Tem que ter, não é eu ficar sentada, mas se eu ficar de pé num vazio, não tem palestra. Eu tenho que ter um ponto de apoio. E, segundo, que eu aviso para todo mundo. Ó, pode dar zebra, pode dar ruim, né? Né, Bárbara? Então, por exemplo, eu estava em Recife, o ano passado, no meio da palestra, tive uma crise de choro no palco. Teve que parar, para tudo. E aí vai, toma água, não adianta, eu não gosto muito de água, só toma água em palestra. Aí toma café, melhora, volta, pede desculpa, volta. Foi em Goiás, que 1.400 pessoas tive, passei mal no palco, né? Mas aí é uma coisa interessante, quando você passa mal e consegue voltar, no fim as pessoas vêm conversar com você e tudo vale a pena. Porque elas te perdoam, elas te entendem, elas sentem proximidade, porque ou elas vivem uma coisa parecida, ou elas têm medo, eu não sei. Eu acho que é um exercício de humanidade, sabe? Assim, claro que tem coisa que eu tenho medo, né? Você imagina eu entrar ao vivo na Globo, com crise de pânico. Teve uma época que eu entrava de mão dada com o entrevistado. Era o único jeito. Falei que eu não sei como é que eu não casei com um dos entrevistados, porque todo dia eu estava de mão dada com um em Belo Horizonte, né? Porque eu tinha que me apoiar, eu tinha que ter o ponto de apoio. Mas todo mundo ajuda, sabe? O MGTV, que meu chefe pediu, querido Renê, pediu, Leila, você não vai só fazer o Globo Horizonte, você vai fazer uma matéria especial por semana, e aí você vai para o estúdio com o queridíssimo Arthur Almeida, que nos deixou, e a Isabela, e você vai comentar a matéria. E eu fiquei sem coragem de falar com ele, que eu tinha síndrome do pânico, ele estava há pouco tempo em Belo Horizonte. O Arthur falou, não fala não, a gente te ajuda. Então, ele e a Isabela já sabiam que a qualquer momento podia dar errado. E já estava tudo combinado, eles tinham o meu texto. O Arthur falava, fica tranquila, se você der um sinal para nós, a gente assume o seu texto. E eu sou devotíssima de Santo Antônio, desde criança, que minha mãe falava, você não tem um pai, mas você tem o Santo Antônio, ele é seu pai. Então, eu ando cheinha de Santo Antônio na bolsa, e aí eu pegava a imagem de Santo Antônio e punha debaixo da perna. O Arthur falava, Santo Antônio está pronto, podemos entrar, faltam 30 segundos, tudo ok com Santo Antônio, boa tarde a todos, aquela coisa.
Então, assim, a outra coisa é pedir ajuda. Eu peço ajuda coletivamente, desavergonhadamente, né? E nunca me recusar uma ajuda. Nunca, nunca. Então, e fico muito aflita, eu estava comentando aqui com o Caio antes, eu fico muito aflita das pessoas falarem, você faz palestra de motivação. Ah, não, gente, não dou conta de motivar ninguém, não. Eu vivo desmotivada, né? Então, em toda palestra eu falo, olha, estou batendo cabeça uma vida, minha incompetência existencial é enorme, né? O que eu posso é tentar levar alguma coisa boa, que eu não sei o que é, mas não com essa responsabilidade de motivar o outro, porque isso eu acho que é uma coisa para profissionais, eu não tenho competência nenhuma para isso. Mas uma coisa eu te falo, eu faço palestras com a mais absoluta honestidade, sabe? Eu jamais faria um personagem ali, jamais. Então, dentro da minha precariedade, eu vou, um dia eu choro, outro dia eu dou conta e está indo. Só um momentinho que a gente já está chegando aqui ao nosso horário. Aí só mais essa pergunta, e a Leila trouxe aqui, né, presente, 2 livros para sortear, e depois a gente faz essa. Ah, é? Então tá. Então a dele, mais de quem que é? Tá, ok, beleza. Boa noite, meu nome é Marco. Sobre os programas, eu acho que o melhor que eu vi, e nessa era que está de egos, do tamanho do pirulito, eu lembro do senhor que pegava a aposentadoria e fazia a horta e distribuía a gentileza. Nossa, sua memória é muito boa. Seu Deócles, de Tuiutaba, nunca esqueci dele. Sim. Ai, gente, coisa mais maravilhosa. De cortar o coração. Não. Ele pegava o dinheirinho minguado dele em Tuiutaba, fazia levantamento dos lotes vagos na cidade, e com o dinheirinho dele ele ia plantando verdura e fruta e levava para as famílias pobres, para as creches. Você vê aquele homem de 70 e muitos anos no sol, plantando, colhendo, empurrando um carrinho de pedreiro para levar verdura para os outros. Coisa mais bonita do mundo. Aí a gente montou um grupo de literatura e gosta muito de literatura alemã. Aí, vamos ler todos os alemães, aquela história pedante, né? Vamos ler alemão. Aí você falou, não, eu gosto de policial. Eu falei, vamos ler um livro policial. Eu li O Estudo em Vermelho. Eu falei, meu Deus, como que eu não li isso antes? Esse é bacanérrimo. Aí eu queria saber de você, qual narrativa você mais gostou dentro do policial? Você falou assim, esse livro tem uma estrutura... Nossa, é difícil, porque eu leio tantos. Tem o mais conhecido hoje, que é talvez o Harlan Coben, né? Kathy Reichs, Tana French. Nossa, tem tantos. Mas eu gostei, eu vou falar assim, porque é uma mistura muito grande, mas que eu li ultimamente, que eu gostei muito, foi do Benjamin Black, que é um irlandês, e esse é o pseudônimo dele. Ele já ganhou prêmio com o nome verdadeiro dele, claro, mas também apaixonado por policial, criou esse pseudônimo. E é um policial que é pura literatura, sabe? Mas eu leio eles todos, assim. E aí você vê as pessoas falando, não, porque é uma subliteratura, né? Um livro que é capaz de te prender ali, que você não quer que o tempo passe, você não quer que a chuva acabe, você não quer que alguém te chame, porque você está absolutamente mergulhada naquilo, né? Eu estava lendo um livro do Benjamin Black e ele falando da rua gelada, da chuva gelada na Escócia, e eu estava encolhendo lá em casa, né? na Irlanda, eu encolhendo, assim, porque você vai para dentro daquela história. Gente, a pessoa tem que ter talento para fazer isso. São personagens verossímeis, narrativas completamente bem costuradas, né? Tramas assim sem furos, tem uma coesão e é uma coisa tão atraente. Eu não sei, eu leio esses autores todos, geralmente americanos, leio muito autor americano. Fui num debate lá em Nova York do Michael Connelly com o Lee Child.
que você fica assim, você fala, meu Deus, eu li esses homens tanto, e estão eles aqui, e os dois com um senso de humor, uma inteligência assim, tão viva, aquela inteligência fulgurante, né? Fui também no lançamento de um livro da... Não é a Cassie Rikes, é a outra. É um nome parecido. Também lá em Nova York, né? Assim, eu gosto mesmo, de verdade. E, às vezes, eu penso, meu Deus, eu tenho que parar de ler policial um pouco. Hoje eu vim morrendo de medo do Caio me perguntar da literatura brasileira contemporânea, né? Meu Deus, eu não fiz o para casa, não dá tempo de eu fazer. E agora, quem que eu vou citar, né? Aí falei, graças a Deus, lembrei de 2 livros maravilhosos. O Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu acho fantástico. Eu acabei de ler, pus no Sedex, mandei para a Marta Medeiros, falei, Marta, leia esse livro, é impactante. A Marta falou, amiga, dá raiva, não dá? Uma pessoa escreveu um primeiro livro desse jeito, né? Maravilhoso, Tudo é Rio. É um livro cru, pesado, você começa a ler, assusta, eu li 10 páginas, parei e falei, não consigo. Depois voltei e é fantástico. Você pega os meus desacontecimentos, da Eliane Brum, que é jornalista, escritora, né? Mas conheço muito pouco exatamente por causa do vício dos policiais. Então, você concorda comigo, né, que existe literatura no universo dos livros policiais. São livros maravilhosos. Oi, Leila. Uma amiga minha que está fazendo terapia em São Paulo, ela nunca foi leitora. Nunca gostou de ler, nunca teve hábito de ler. E ela estava numa fase de depressão, a psiquiatra recomendou para ela livro policial. Cheguei na casa dela, estava um stand de Harlan Coben. Falei, você subiu demais no meu conceito, né? Porque falou que o policial te obriga, você mergulha naquela história, você sai dos seus problemas um pouco, sai da sua angústia, né? E, nossa, eu amo. Obrigada, Marco. Oi, Leila. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alessandra, sou mãe da Júlia. E, assim, o meu prazer de ler você... Levanta. Chega mais para cá, para as pessoas então, assim, o meu prazer de ler você, eu passei para a Júlia. Vem cá, Júlia. Vem cá, Júlia. E ela gosta também muito de ler você. E eu estou assim, aproveitando mesmo a oportunidade assim, de dizer, né, o quanto que a sua obra assim, nos impacta, sabe? Assim, o quanto é gostoso ler, o quanto é gostoso ver um livro novo seu e correr atrás. Então, foi uma oportunidade. A gente correu muito para estar aqui, né? Que coisa boa. E foi muito assim... E eu tenho uma pequena leitora, assim, que eu fico orgulhosa disso, sabe? E ainda mais nos dias de hoje de internet, né? Pois que a gente... E aí eu gostaria só de fazer uma observação dos seus livros, assim, que sempre assim, que a gente passa a ter um carinho muito grande pela sua mãe. Sabe, assim, a poesia viva, né, que foi assim a sua mãe, que me chamou muita atenção, assim, sabe? Foi um encantamento, né, assim, a história de pintar as paredes de branco para você ter paz quando voltasse, a mangueira para deixar os problemas pendurados. Eu achei aquilo ali, assim, sabe, de uma sensibilidade e muito bonita. Eu queria só dizer essas palavras para você, te agradecer e torcer para que o próximo saia logo. Que bom. Eu tenho certeza que a Júlia tem uma mãe como a minha. Porque se ela começou a ler com você, os livros que você lê, é sinal de que você é uma mãe amorosa, né? Uma mãe que é poesia viva, como a minha mãe era. Eu falo que quem teve uma mãe como eu tive, a vida tem um crédito imenso com a gente, né? Minha mãe era uma pessoa amada por todos, uma pessoa muito especial, de uma inteligência, de uma cabeça aberta e, ao mesmo tempo, de uma humildade. Se a gente fosse falar com ela em autoestima, ela não ia entender nunca, porque hoje está na moda o empoderamento, a autoestima, né? A minha mãe, o olhar dela era para o outro, essa coisa muito de ego que a gente vê hoje. Ela era o contrário disso, né? E uma inspiração mesmo. E você deu a definição perfeita, era poesia viva. Cada gesto dela era poético. Cada coisa que ela fazia. E criou 6 filhos sozinha, dando aula de português de manhã, de tarde à noite.
Chegava no fim do ano, eu falo que quando eu voltava da escola tinha uma bicicleta na porta da minha casa, eu já sabia que era o farmacêutico indo aplicar a injeção nela, para ela dar conta de chegar até o último dia de aula, que ela adoecia de tanto trabalhar. E nunca vi na mamãe um vestígio de amargura, de rancor com a vida. Nessa história dela, todos os irmãos dela foram dados para os outros. A mãe dela era apostada no jogo, né? E a minha mãe nunca cobrou da vida essa fatura, né? Eu nunca vi nela a amargura, o azedume, o rancor. Era humana, completamente humana. Defeitos, limitações, falhas, né? Mas, dentro das limitações que ela tinha, porque todos nós temos, né? Ela era um ser humano da melhor qualidade. Então, assim, nossa, eu te agradeço muito por falar isso e por fazer da Júlia uma leitora. Nunca deixe de ler, Júlia. Eu acho que, estava falando, a literatura é a melhor radiografia que já inventaram do ser humano, né? E hoje ela é também tomografia, ressonância magnética, né? A literatura mostra o ser humano todo por dentro, né? Eu estava falando hoje, acho que na rádio, né? São as vísceras, as cartilagens, né? Os líquidos. Eu acho que quem quer, estou vendo tantos jovens aqui, quem quer trabalhar, né, com o ser humano tem que ler. Quem quer ser um profissional interessante tem que ler. Quem quer ser uma pessoa interessante tem que ler. Não é fazer para casa, não é ler livro chato, né? Eu acho que livro é igual pessoa. Tem pessoa que todo mundo gosta e você vai conversar com ela e não acha ela interessante. O santo tem que bater, né? E você pega um livro e fala, não, esse não dá. Eu lembro quando eu fiz um semestre do mestrado em literatura comparada no México, quando eu comecei a ler Ulisses, do James Joyce, falei, não dou conta desse homem, não. Talvez hoje eu amasse, mas naquela hora, eu estava muito jovem, né? 20 e poucos anos, eu não estava pronta para ler Ulisses, então foi uma experiência terrível. E eu tinha uma disciplina no mestrado que era só James Joyce. Então, eu acho assim, que a leitura não pode ser para casa, a leitura não pode ser imposta. Você tem que descobrir o livro que fala com você, o livro que, de alguma forma, chega lá dentro, de verdade. Não é o livro que todo mundo está elogiando, não é o livro que está entre os mais vendidos, não é o livro que é considerado um clássico, né? É o livro que, de alguma forma, fala com você. Esse livro, se ele for lido, ele vai te dar uma experiência que poucas coisas na vida darão. Nem uma caipivódica de frutas vermelhas traz uma sensação tão boa. Se for o livro junto com a caipivódica, melhor ainda. Maravilha. Uma taça de Carmener. Essa é melhor. O Marcelo, não sei se você tinha algum método de sorteio. Não? O Marcelo distribuiu papeizinhos aí do número 1 a 74. Tá. Então, acho que você poderia, assim, pensar um número... A data de hoje, 25. 25. Quem é 25? Você. Então, aqui, Elzi. Aqui, Leila. Você quer... O nascimento da minha mãe, o aniversário da minha mãe, que é 30 de junho, número 30. Quem é? 30, aqui. Pronto. Agora nós vamos saber quem que é a arte de Celeb e quem que é o das cartas. Porque às vezes vocês já têm um deles. Elas já têm um arte, as duas já têm arte. Já tem arte Celeb as duas? Então dá de presente. Unidunité. Muito obrigada. Obrigada por vir.
Eu vou embaralhar aqui. Qual mão você quer? Direita ou esquerda? Direita. Ah, saiu perdendo. Você. Deixa eu levantar aqui também. É nossa. É nossa. Gente, queria agradecê-los imensamente, né? Um prazer mesmo, muito obrigado. Acho que sair de casa, nessa vida atribulada que a gente tem hoje, e para escutar sobre literatura, falar sobre livros, escutar a Leila, né? É sempre um prazer. Então, muito obrigado mesmo pela presença. E eu quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, ao Acervo de Escritores Mineiros, à Faculdade de Letras, ao FMG. É muito bom estar de volta aqui e sendo entrevistada por ele, sim, um escritor, um poeta, um pós-doutorando em literatura, né? E aí, quando eu vejo o pessoal falando sua obra, eu morro de vergonha. Quem sou eu para ter obra, né? Eu tenho um arremedo de escrita e estou do lado de um escritor, mas super obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a vocês que saíram de casa, que vieram me ouvir, gratidão eterna do fundo do coração. E rimar gratidão com coração mostra que eu não sou escritora. Pessoal, licença, uma última palavra. Eu queria só deixar aqui o convite para vocês retornarem ao Acervo de Escritores Mineiros em outras oportunidades, sempre que vocês quiserem. A gente fica aberto aqui em horário comercial durante os dias da semana, de 9 às 12 e de 14 às 17. A exposição é aberta ao público. Inclusive, agora, após o evento, quem quiser fazer uma visita à exposição, fiquem à vontade, a gente vai ficar mais um tempo aberto. Eu queria dizer para vocês que esse evento, Encontro Marcado, primeiro agradecer também, né, Leila, muito obrigado pela generosidade, né, de vir aqui hoje. E esse evento ele acontece às quintas-feiras, sempre às últimas quintas-feiras do mês, durante o semestre letivo. E o próximo evento vai ser no dia 30 de maio, tá? Com o Paulo Henriques Brito, né? Estão todos convidados, todas convidadas a voltarem, tá? E espero que ver todos vocês várias vezes ainda, tá bom? Obrigado, boa noite.